Nessa aula aqui a gente vai falar sobre a história do dinheiro, mostrando desde o padrão ouro até o Bitcoin, né? Como que o Bitcoin seria uma solução para o dinheiro no futuro. Nas últimas aulas, então, a gente viu como que o Bitcoin funciona, né, e cada aspecto da sua tecnologia, e mostrou que ele tem aí fundamentos fortes, que sua tecnologia mantém a sua segurança, e não é à toa que tem 16 anos aí que o Bitcoin existe, e realmente a gente nunca viu nenhum problema na sua rede. Mas então, vamos para o assunto desse vídeo, né, que é a história do dinheiro, e vamos pensar lá atrás como que tudo começou, certo? Então lá no começo, acho que não é segredo para ninguém, né, que tudo acontecia por meio de troca, certo? Existia o escambo. Então você queria alguma coisa, você trocava qualquer coisa que você produzisse ou que você tinha por aquilo que você desejava. Dessa forma então, né, muitos produtos eram trocados, só que existiam alguns produtos que realmente tinham uma oferta melhor, né? Então assim, eram produtos que mais pessoas desejavam. Sendo assim, as pessoas iam priorizar trocar qualquer coisa por aquele recurso, porque sabiam que com aquilo eles conseguiriam aí acesso ao que eles desejassem. Sendo assim, em muitos lugares a gente teve produtos específicos que tiveram mais valor, teve lugar que foi o açúcar, teve lugar que foi o sal, teve lugar que era utilizado o gado, teve lugar que foram conchas, em vários lugares diferentes, cada coisa teve um valor melhor que era aceito por todo mundo como troca, e isso sim, de fato, começou a ser considerado dinheiro, certo? Era alguma coisa que você poderia trocar por qualquer outra coisa, porque todo mundo queria aquilo. Com o passar do tempo, então, né, no final das contas, duas coisas ficaram como principais aí para representar dinheiro, que era o ouro e a prata. Isso principalmente por dois motivos, certo? Tanto a usabilidade desses metais, né, eles eram úteis para muitas coisas, como também a sua escassez, certo? Não era fácil de qualquer pessoa conseguir ouro ou prata, né? Se você quisesse uma concha, por exemplo, ia ter lugar que ia ter mais oferta de concha que outro, e essa galera ia chegar aí com muitas conchas e ia fazer a festa no lugar que estava aceitando conchas como dinheiro. Já com o ouro e com a prata, a dinâmica era um pouco diferente e, no fundo, esses metais foram escolhidos como as moedas de comércio. Sendo assim, chegou o momento onde o ouro realmente se tornou o padrão aí de negociações no mundo todo, e a primeira época que é apresentada nesse livro aqui, né, que a gente vai seguir uma sequência lógica que eles trazem pra gente, começando ali na época do padrão ouro clássico. Então, para isso, eu montei aqui uma linha do tempo para a gente ir conversando e entendendo a evolução do dinheiro desde esse padrão ouro clássico até o dinheiro que a gente tem hoje, beleza? Bom, então aqui no padrão ouro clássico, né, o que a gente tinha? Tinha o ouro, né, como a unidade de medida, certo? E a gente tinha várias moedas. Então nessa época já existia dólar, já existia libra, já existia moeda de outros países, só que todas elas eram pareadas no ouro. Então uma libra valia o mesmo que um dólar, só que uma libra podia valer 1/20 de quilo de ouro, enquanto o dólar valia 1/5 de quilo de ouro, certo? Então na verdade essas moedas eram simplesmente nomes diferentes para diferentes pesos de ouro, mas elas valiam todas a mesma coisa. Isso era muito bom porque todo mundo no mundo todo conseguia basear os preços num mesmo ativo, certo? Então isso facilitava aí o comércio global e também não permitia a inflação, certo? Porque se um país começasse a inflacionar, né, imprimir muito das suas moedas, por exemplo a libra, aumentasse a quantidade de libras, o que ia acontecer? Se as pessoas quisessem trocar libras por ouro, não ia ter a quantidade de ouro suficiente ali. Isso faz também com que a importação fique mais cara, né? Porque uma vez que você tem mais moedas, sua moeda está desvalorizada perante as outras que já estão pareadas no ouro. Bom, então esse momento para o mundo foi um momento muito bom, que teve muito crescimento, né? Vocês podem ver que durou aí quase 100 anos esse modelo, mas existiam alguns poréns que fizeram com que isso fosse desandando, certo? O primeiro deles é que a cunhagem do ouro foi permitida apenas por governo, certo? Então eles tinham o controle de novo ouro em circulação. Quem fazia esse papel lastreado no ouro também era o governo, né? Então era controlado por ele e de certa forma sempre existiu um pouquinho de inflação. Sendo assim, era necessário confiar no governo para que ele fosse fazer tudo direitinho. Entretanto, não foi exatamente isso que aconteceu. Justamente porque durante a Primeira Guerra Mundial, os governos tiveram que imprimir muito dinheiro para financiar essa guerra. Bom, então principalmente na Europa, os governos foram obrigados a imprimir muito dinheiro para conseguir financiar essa guerra, pagando as armas, conseguindo alimentar seus soldados e tudo mais. E os Estados Unidos, por outro lado, né, entrou mais tarde na guerra e acabou inflacionando menos o seu dinheiro. Porém, nesse momento a gente já viu que várias moedas perderam aí o seu valor atrelado ao ouro. Sendo assim, no final da guerra, né, os países ainda tinham mantido o valor da sua moeda no mesmo valor pareado ao ouro de antes da guerra, né? Isso gerou aí alguns conflitos, né, e situações ruins no comércio
internacional. E então, por exemplo, a libra, que antes da guerra valia 4 libras por uma quantidade específica de ouro, agora que tinha mais libra disponível, ela valeria 3. Porém, eles mantiveram o valor em 4. E então, para realmente estabilizar as coisas e voltar ao padrão ouro, seria necessário que fosse feita esse ajuste aí para realmente refletir o valor real dessas moedas que foram impressas. No entanto, não foi isso que aconteceu e, na verdade, os países se reuniram na Conferência de Gênova para tomar uma nova decisão sobre como que ia funcionar o sistema monetário daí em diante e solucionar todos os problemas que estavam acontecendo no comércio. Nessa conferência, então, o que foi definido é que os Estados Unidos converteriam dólares em ouro, a Grã-Bretanha converteria libras em dólar e os demais países trocariam as suas moedas por libra para conseguir pegar o dólar e conseguir assim pegar o ouro. E aí o que aconteceu foi que simplesmente foi criada uma pirâmide invertida para poder inflacionar. Então o dólar inflacionava em cima do ouro, a libra inflacionava em cima do dólar e as outras moedas inflacionavam em cima da libra e no final todo mundo só estava acumulando libras, o pessoal da Grã-Bretanha estava acumulando dólares e os Estados Unidos lá mantinham seu ouro, tinham uma quantidade boa de ouro, porém o que eles fizeram foi proibir que seus cidadãos tivessem ouro, certo? Que eles pudessem restituir seus dólares em ouro. Somente grandes quantidades de ouro, grandes barras, poderiam ser restituídas e não quantidades pequenas. Sendo assim, certo, essa pirâmide simplesmente foi crescendo porque os países continuaram a inflacionar em cima das outras moedas, e aí uma hora essa conta não fecha. E quando que foi esse momento? Foi justamente próximo à Segunda Guerra Mundial, onde o papel flutuante já dominava os mercados. Bom, e durante a Segunda Guerra não foi diferente da primeira, os países tiveram que imprimir muita grana para conseguir financiar essa guerra, inclusive famoso caso da Alemanha lá que o pessoal queimava dinheiro para se esquentar porque o dinheiro já não estava valendo mais nada, certo? E os Estados Unidos acabou também imprimindo muitos dólares e se distanciando do padrão ouro. Nesse momento, então, no livro, o autor traz uma ideia de Milton Friedman e da Escola de Chicago, onde a gente passaria para uma nova fase de papel moeda flutuante. Mas, novamente, a ideia desses pensadores é de que o governo deveria ser um órgão confiável e que ele não inflacionaria demais a moeda, e não perderia esse controle, mas, na verdade, isso é diferente do que a gente viu. Então, após a guerra, em meio a essa loucura no comércio e no dinheiro que não tinha mais valor e já estava completamente bagunçado, a gente teve o acordo de Bretton Woods. Esse acordo é muito importante porque é ele que definiu o dólar como a moeda mundial, a moeda de reserva de valor para o mundo todo, que ainda é o padrão que a gente encontra hoje em dia. O que eles fizeram então foi ajustar o valor do câmbio do dólar, certo? E realmente falar que os dólares podem novamente ser restituídos em ouro. Porém, somente bancos centrais vão poder restituir esses ouros, certo? Ninguém da população poderia fazer isso. Nesse momento, então, os Estados Unidos já tinha acumulado muito ouro e tinha aí aproximadamente 25 bilhões em reservas. No entanto, o que aconteceu foi que os vários outros países acumulando dólares continuaram a inflacionar sua moeda, até que chegou uma hora que a gente teve uma falta de dólares no mercado. Sendo assim, no fundo, o dólar estava artificialmente desvalorizado. E para isso foi necessário que eles inflacionassem para conseguir realmente trazer o valor do dólar de volta. No entanto, quando eles começaram a fazer isso e o dólar começou a ficar sobrevalorizado, os outros países perceberam isso e começaram a tirar o ouro dos Estados Unidos. Com isso, a quantidade de ouro nos Estados Unidos foi diminuindo, e chegou próximo ali aos 5 bilhões. Então eles perderam grande parte do ouro que estava com eles e com isso a gente foi caindo para o declínio de Bretton Woods. O declínio de Bretton Woods ele foi marcado principalmente pela falta de crença no dólar, a galera parar de acreditar no dólar, certo? E também pelo mercado externo de ouro, certo? Então nos Estados Unidos, mesmo que eles estivessem inflacionando, eles continuavam mantendo a taxa de dólares para ser convertidos em ouro em um valor fixo, porém lá em Londres, na Suíça, começaram a negociar ouro num mercado externo, certo? Onde realmente ele refletia o valor original do ouro. Então se nos Estados Unidos, por exemplo, 35 dólares pegava 1 quilo de ouro, no mercado externo eles já estavam trocando 50 dólares pela mesma quantidade de ouro, o que realmente refletia o valor real do ouro nesse momento. Diante dessa situação, a solução que os países encontraram foi realmente ignorar esse mercado externo e falar, não, entre a gente vai manter essa conversibilidade. Porém, isso foi perdendo a mão com o tempo, certo? E a gente chega num momento muito importante marcado na história, que é o fim de Bretton Woods, onde Nixon anunciou que o dólar de fato não estava mais pareado no ouro e não seria restituído em ouro. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy.
and the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what is this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Bom, então como vocês viram, né, desde aquele momento a inflação não parou e foi por parte de todos os países. O dólar, de certa forma, continuou como uma moeda de reserva mundial, até porque ele já estava empilhado aí em todos os bancos centrais no mundo inteiro, né, e tudo, de certa forma, foi precificado em cima do dólar, certo? Isso tudo devido a essa questão histórica, mas o mercado externo do ouro não parou de se valorizar. E a gente já pode ver aí o ouro valendo mais de 3 mil dólares. Bom, e esse é o momento atual que a gente vive, certo? Onde a gente tem papel moeda flutuante, certo? A gente não tem mais uma moeda forte que realmente mantém seu valor em relação aos diferentes bens e produtos, certo? Por isso que a gente vê em todos os países inflação. Toda hora eles estão colocando mais dinheiro e o dinheiro acaba comprando menos coisas, certo? O dinheiro acaba perdendo o seu valor, tudo acaba ficando mais caro com o tempo. Bom, então eu trouxe toda essa ideia aqui, né, para chegar no momento atual e mostrar como que o Bitcoin pode ser de fato uma solução para o sistema monetário que a gente tem hoje, né, sendo essa moeda forte que a gente precisa, assim como foi o ouro lá no passado. Então, para a gente começar essa reflexão, eu vou ler aqui o último parágrafo do livro, porque ele traz uma ideia legal de como que a gente poderia resolver essa situação. Bom, então o Murray Rothbard fala assim: olhando para o futuro, o diagnóstico que podemos fazer para o dólar e para o sistema monetário internacional é de fato sombrio. A menos que retornemos ao padrão ouro clássico a um preço realista, o sistema monetário internacional está fadado a se alternar continuamente entre taxas de câmbio fixas e flutuantes, sendo que cada sistema seguirá enfrentando problemas insolúveis e funcionando insatisfatoriamente até chegar à desintegração final. E estimulando essa desintegração estará inevitavelmente a inflação de dólares. Os prospectos para o futuro são da aceleração de inflação monetária nos Estados Unidos, seguida de um colapso monetário internacional. Esse prognóstico só poderá ser mudado caso haja uma drástica alteração no sistema monetário americano e internacional, o retorno de uma moeda commodity de livre mercado, tal como o ouro, e uma remoção total da ingerência governamental sobre as questões monetárias. Bom, o que o autor quer dizer aqui é que o sistema de dinheiro que a gente tem hoje é tendencioso ao fracasso, porque no fundo sempre mais dinheiro pode ser impresso, né? E isso só vai fazer com que a inflação aumente e no fundo quem vai pagar a conta são as pessoas que vão estar tendo que comprar produtos mais caros. E aí, como solução, né, o que ele falou é que a gente poderia voltar a um padrão ouro com preços realistas, né? Então a gente realmente teria que parear o dólar valendo 3 mil dólares por ouro, certo? Mas isso não é uma realidade, não é o que vai acontecer, porém a gente tem aí o Bitcoin como uma solução, porque justamente ninguém pode controlar ele, não existem restrições e ele tem uma quantidade fixa, então ele não vai ser inflacionado. Bom, então no mundo ideal, onde o Bitcoin seria o novo padrão do mundo, certo? O padrão Bitcoin, ele seria a unidade de medida para o preço das coisas, certo? E aí, por exemplo, a gente poderia ter os bancos tendo controle sobre alguns Bitcoins, certo? E fazendo as transações ainda pelas pessoas, porém a gente voltaria àquela situação do padrão ouro-câmbio, onde se qualquer país, banco ou pessoa quiser inflacionar a sua moeda, isso vai ter impactos que vai acabar prejudicando essa instituição e levando ela à sua insolvência, certo? E se você realmente é um entusiasta de Bitcoin, assistiu todos os vídeos aqui, você vai saber que no fundo o ideal é você guardar seus Bitcoins se você não quiser dar o controle que você tem sobre o seu dinheiro para outra pessoa. Bom, então pensando em tudo isso, no nosso próximo vídeo a gente vai ver um pouco da situação atual do Bitcoin, ver se a gente realmente está caminhando para esse caminho ou não. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e a gente se vê na próxima aula.